Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada. Será? Eu tenho quase a certeza que sim, mas isto é quase um recomeço. Portanto, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do I Have a Voice. Ai, meus amigos, eu sei, eu estou tão em falta. Vocês têm-me pedido tanto para voltar a fazer o podcast. Podcast! Já me disseram muitas vezes, não é podcast, é podcast! É podcast! E eu pronto. Olha, primeiro de tudo é assim, eu estou a gravar durante o dia, num bocadinho que tive aqui e... Ouvem? Pronto, as minhas traseiras, salvo seja, dão aqui para um parque infantil, portanto as crianças estão todas loucas porque saíram da escola a esta hora, então vão ouvir muitas crianças a gritar, é a vida. Então, está difícil voltar aqui com o podcast, embora seja uma coisa que eu gosto muito, porque eu sempre vos disse, eu não me apetece vir aqui falar da minha vida e o que é que me aconteceu durante a semana e isto e aquilo, porque eu acho que não é uma coisa útil para vocês, sei lá. Eu estar aqui a reclamar do preço do combustível, das patas da Julieta, do cocó da Julieta, olá Julieta, as patas da Julieta. Sei lá, eu gosto de trazer e sempre foi o intuito. Isto é a Julieta a abanar a cauda e... Oh amor, pronto. Não há colo. Não, pronto, a Julieta quer vir para o meu colo. Eu só gostava que vocês vissem o que é que está a acontecer. Diz lá, amor, diz. Isto é a Julieta a lamber. A dona ama, vá. Não, vai para a caminha. Vai para a caminha, a dona já vai. Pronto, até a Julieta está entusiasmadíssima. E então o meu intuito foi sempre trazer coisas que de facto vocês vos possa ser útil de alguma maneira, ou mesmo que não seja útil ser um tema interessante. E daí às vezes eu ter não só falta de tempo extrema que eu estou a ter neste momento na minha vida, como também temas para vir aqui trazer. Depois esta questão toda e todos os sábados tenho que pôr, às tantas, tira-me a vontade de fazer. Portanto, eu quero muito voltar com o podcast e espero que isto seja um retorno, um regresso, mas não me vou comprometer a todos os sábados às 18 horas, ou seja, quando for, vai ser o podcast. Portanto, vai saindo conforme tiver coisas para falar. Eu espero que não se importem, mas de facto, para mim só funciona assim, falar aqui sobre coisas que sejam interessantes para todos. E não, sei lá, se me dói a barriga, se tive 2 dias de cama com enxaquecas, se a minha vida está um caos... E está, porque eu não tenho tempo, porque estamos a menos de 15 dias de estrear a Bela Adormecida no Teatro Esfera. E nestas alturas é sempre muito complicado, porque eu tenho que me desdobrar em multitasking. Eu durmo a correr, estão a ver, eu durmo à pressa. Porque tenho muita coisa, porque estou a fazer figurinos, estou a fazer com a minha mãe, estou a fazer os adereços todos, estou a arranjar coisas de cenário, estou a fazer toda a produção, estou a fazer toda a parte das relações públicas, tenho montes de reuniões por fazer parte da direção, portanto está um caos, está. Além disso ainda estou a organizar o meu casamento, que está quase, mas disso eu depois irei fazer um episódio só. A propósito do meu casamento. Ora então, eu hoje quis trazer aqui um tema que eu sei, lá está, que é uma coisa que abrange, infelizmente, várias pessoas e muitas das vezes não se fala, ou porque é sempre uma questão chata de se falar. E eu tive uns tempos em negação, depois tive uns tempos chateada e agora, obviamente, isto são fases e estou com a parte de aceitar. Como já viram pelo o título, vamos aqui falar hoje sobre doenças degenerativas ou doenças crónicas. Infelizmente, quase todas as pessoas têm já, nos dias que correm, uma doença crónica em que temos que tomar medicação para o resto da vida, para a coisa se compor, não é? E nos irmos mantendo assim. Eu, por exemplo, tenho asma e tenho rinite, bronquite alérgica, portanto tenho que tomar normalmente medicação
para conseguir sobreviver, principalmente no outono e na primavera. É uma coisa crónica, não tem cura. Uns tempos dá melhor, outros está pior. Agora, a partir de janeiro, vou voltar a tomar umas vacinas. Há pessoas, enfim, há vários tipos de doenças crónicas. Esta minha não é nada assim uma desgraça. Há pessoas que têm doenças crónicas muito, muito, muito más. E se vocês quiserem partilhar o vosso dia-a-dia, a vossa doença, até para encontrar aqui nos comentários pessoas em comum neste tipo de coisas, que é sempre bom falarmos sobre isto. Quando o tema começa a entrar nas doenças degenerativas, a coisa muda um bocadinho de figura, no sentido em que, pelo menos isto é o meu ponto de vista, porque eu fui diagnosticada há cerca de 2 meses com uma doença degenerativa, e eu não estava, obviamente nunca ninguém está à espera, eu não estava toda à espera, até porque a própria palavra degenerativa tem um peso horrível, e quando a médica nos diz que temos uma doença degenerativa, o nosso mundo cai ali e pronto. Não quero todo ser vítima, nem me estou a vitimizar, porque detesto este tipo de coisas, e graças a Deus há coisas que retardam, já há medicação que retarda este tipo de doenças, pelo menos nesta que eu tenho. E eu queria vir aqui falar sobre isto, porque de facto, sejam doenças crónicas como este tipo de coisas degenerativas, às vezes temos um bocadinho ao medo de falar e depois precisamos desabafar. Eu quando soube fiquei triste, fiquei mal, depois fiquei revoltada, as pessoas à minha volta ficaram revoltadas, vocês já vão perceber porquê, além de ser uma doença, o porquê, mas temos que falar sobre isto abertamente e tal como as questões da depressão, ataques de pânico, ansiedade, que também eu considero e acho que são doenças crónicas, porque não há cura para a ansiedade, muito menos para os ataques de pânico. Lá está, há medicação que eu tomo todos os dias, que muitas pessoas tomam, atenção, receitado por médicos competentes para tal, não porque nos apetece tomar. Mas quando de repente parece que uma doença degenerativa, tal como o próprio nome diz, vamos ficando cada vez piores a cada dia que passa. E embora existam coisas para retardar os efeitos das doenças degenerativas, sabemos que um dia mais cedo ou mais tarde vamos chegar à fase final, ou à fase em que a coisa está complicada. Então, no meu caso, o que é que se passa? Eu, há um ano para cá, eu sempre tive muitos problemas nos pés, problemas de ossos, tenho impermeabilização dos ossos dos pés, enfim, tenho acessórios, etc, etc. Entretanto, há um ano para cá começou-me a doer extremamente as mãos. Eu estou a escrever normalmente, ao fim de 2 minutos começa-me a doer muito os ossinhos todos das mãos, quer dizer, no caso mais a esquerda, porque eu sou esquerdina. Passar a ferro, passado um pouco de tempo, começava-me a doer, lavar a louça, assim, enfim, tudo o que seja algum esforço começa-me a doer. Isto há um ano para cá. Nos últimos meses, para aí em maio, junho, nós fizemos algumas remodelações no teatro, tivemos a preparar alguns festivais em que eu tive que fazer pinturas, portanto pinturas com rolo, com a trincha. Vocês sabem que eu também sou aderecista e faço muitas coisas, obviamente muitos trabalhos manuais, muitos adereços, e as dores estavam cada vez piores e chegou ao ponto de as dores serem tantas que a minha mão travava. As minhas mãos travavam no sentido que ficavam com os dedos assim, tipo, encraquilhados ou parados e a mão não mexia mais. E com dores lacinantes. Outras vezes as dores eram muitas e olhava para a mão e tinha como se um osso me tivesse saído fora. Imaginem, tem num dedo e de repente aparece uma bola no dedo e que vocês tocam e parece que é o osso. E que dói e só passar 2, 3 dias aquilo volta ao sítio. E começou-me a preocupar, não é? Principalmente porque eu não estava a conseguir fazer as tarefas que eu sempre fiz. Eu sempre trabalhei muito com as mãos. Fui ao médico, fiz alguns exames, falei com a médica e então chegou-se à conclusão que eu tenho uma doença degenerativa, que eu não sei o nome, osteo qualquer coisa,
que é como quem diz que, falando bem e depressa, daqui a uns anos eu vou ficar sem mexer as mãos e os pés. Ou seja, as minhas mãos podem ficar tipo encaracolhadas e paralisadas para sempre. Ora, isto é difícil de qualquer pessoa ouvir. Qualquer pessoa ouvir isto que tem e que vai acontecer é muito, muito complicado. Para uma pessoa que, como eu, que faz tudo o que é trabalhos manuais, tudo o que é bricolagem, tudo e mais alguma coisa e que utiliza muito, muito, muitas mãos, não só no computador, mas para fazer tudo o que é trabalhos e costuras e etc., é muito, é muito duro ouvirmos isto. Na altura que a médica me deu que eu achava que era artrite, que é mau, mas não é assim tão mau como aquilo que eu tenho, porque na minha família há pessoas com artrite, a minha avó tinha e etc. Quando a médica diz, olha, que eu estou a ser seguida em reumatologia no Hospital nos Lusíadas, e quando a médica me disse que era uma doença degenerativa, eu agora estou-me a rir, mas eu fiquei tipo um dia em choque. Eu chorei, obviamente, não é? Passado um tempo eu fui fazer então umas análises para perceber que tipo de medicação é que eu devia começar a tomar, e no dia que eu fui fazer as análises, assim que terminei as análises, foi raio-x, foi análise ao sangue, foi vários tipos de raio-x às mãos e aos pés, e ali caiu-me, parece que foi quando me caiu a ficha, estão a ver? E eu lembro-me de estar assim com as minhas mãos em cima do sítio do raio-x, e fazer de frente, de lado e de trás, e de repente eu olhei, e nesse dia por acaso eu estava com muitas dores na mão, e ali caiu uma ficha e eu pensei, ok, daqui a uns anos eu não vou conseguir mexer a mão. Ou as mãos, mas eu tenho muito mais dores na mão esquerda que é a que eu uso. E esse dia foi o dia assim que eu a seguir fui ensaiar para o teatro. Eu lembro-me que eu mal ensaiei, dava-me ataques de choro compulsivos. Foi o dia que me caiu a ficha e que eu ao mesmo tempo percebi que não havia nada a fazer, que eu tinha que aceitar isto, mas que era complicado. E se vocês desse lado têm uma experiência parecida, digam por favor como é que vocês lidaram com isto. Mas a partir daí tive aí esse dia que foi uma quebra imensa, chorei, revoltei-me, porque é que tinha que me acontecer a mim, eu que trabalhava tanto, que uso tantas mãos, etc, etc. E obviamente falei disto no meu psicólogo, não é? E pronto, e agora já aceitei. Tem dias, não é? Há dias que, por exemplo, há 2 dias eu estava a fazer coisas para o teatro e simples coisas que eu fazia, como cortar tecidos, que eu até cortava assim bastantes, eu ao fim de 2 minutos já estava com a minha mão parada, porque a minha mão dá umas dores e a mão tipo fica parada. Eu não consigo nem abrir nem fechá-la, fica na posição em que está, por vezes mesmo com a mão assim tipo em garra, estão a ver, tipo claw, tipo garra. E eu tenho que levar as coisas na brincadeira e a mão fica parada e depois quando lhe apetece volta ao sítio. E durante esse processo tenho dores, obviamente são dores mesmo, parece-me que estão a partir a mão toda aos bocadinhos. É chato, é estranho, a médica diz que eu ainda sou muito nova para ter já isto, eu só tenho 36 anos, só como quem diz, mas pronto, neste tipo de doenças, sou muito nova para já me ter aparecido. Também é facto que eu sempre utilizei muito as mãos, em Belas Artes fazia muito trabalho com mãos, muita força, no teatro faço, a fazer os cenários, os adereços, enfim. Mas estou agora aqui, comecei a tomar uma medicação para a coisa abrandar. Por enquanto ainda não está a fazer grande efeito. Entretanto, de janeiro a fevereiro, mudo outra vez de medicação, porque o meu sistema tem que se ir habituando ao tipo de comprimidos que eu estou a tomar. Não há cura. E eu sei que daqui a uns anos, espero que daqui a muitos, se calhar vou ter que ter alguém a, sei lá, vestir-me e a dar-me comida e enfim, essas coisas que nós não gostamos de pensar. Nos pés também tenho, mas nos pés é mais raro dar-me essas dores, mas às vezes dá. Mas lá está, dá-me nas 2 mãos, mas muito mais na mão esquerda, porque é de facto a mão com que eu faço mais força. É triste e sinto-me um bocado em baixo quando às vezes estou a fazer coisas e tenho que parar porque não consigo já fazer como antigamente. Tenho que andar mais vezes a fazer massagens à mão, pôr a mão em água quente, enfim, há algumas coisas que se podem fazer para a coisa não doer tanto.
ou não piorar. É assim, eu não posso parar de trabalhar, nem quero. Não quero parar de trabalhar nem fazer aquilo que eu tenho para fazer. Sei que agora estou num momento pior, mas depois há de melhorar agora nos próximos meses. Não me quero agora de repente estar a dizer, olha, não vou fazer mais isto, acabou, não faço mais por causa da minha mão. Não, quero continuar a viver a minha vida normalmente. Farto de me gozar com o da vida, dizer que pronto, que ele daqui a uns anos vai ter que tomar conta de mim, vai ter que me vestir e dar bem essas coisas, ou então pôr-me tipo uma coisinha na minha mão toda torta, toda fechada, porque eu tenho que me rir, não é? E espero que a coisa acalme mesmo, o avançar da doença acalme mesmo e que eu seja já velhinha quando precisar deste tipo de ajuda, espero eu. Claro que é assustador, até porque a médica disse que não era muito normal com a minha idade, mas olhem, é a vida. Estou revoltada, é claro que estou, volta e meia fico chateada, já me estou a repetir, mas pronto. E eu queria aqui desabafar isto convosco, não só para vocês verem que pronto, eu continuo cá a ser a mesma Ana de sempre, mas que também é triste, também tenho aqui uns problemas chatos. E mesmo para, se alguém tiver aí desse lado com doenças crónicas que estejam e que queiram desabafar sobre isso, ou outro tipo de doenças degenerativas, ou até mesmo esta, se alguém tiver aí desse lado, com os mesmos problemas que eu não sei o nome. Isto tem um nome não é osteoartrose, tem um outro nome qualquer, olha, eu nem sei. Mas era isto que eu vos queria dizer neste regresso fantástico, não foi um regresso fantástico, mas os meus colegas, obviamente os meus colegas e a minha família perceberam quando não estava bem. Os meus colegas ficaram com aquela coisa, aconteceu-te logo a ti, tu que fazes tantas coisas e que és tão artista, e foi aí que eu fiquei tipo, eu não preciso que vocês tenham pena de mim, sou artista, vou continuar a ser e vou continuar a fazer. Eu percebo o que é que eles estavam a querer dizer, mas eu, nessa altura fiquei assim um bocadinho mais em baixo, porque eu já estava a sentir isso, que era injusto de ser comigo, mas todos nós achamos que é sempre injusto, não é? O mal que nos acontece, mas eu também tento não pensar muito nisso e go with the flow e pronto. Portanto, foi este o regresso que eu tenho para vos oferecer, mas obviamente eu estou bem, claro que estou bem, e já aceitei. E quero que vocês me digam aí desse lado se têm alguma destas doenças com que têm que lidar, sejam crónicas ou degenerativas, ou se convivem de perto com alguém. E deixem aqui nos comentários, porque é para isso que eu quero que este podcast sirva, para ser um espaço de partilha e de conversa e de apoio, porque nós precisamos nos apoiar uns aos outros cada vez mais neste mundo esquisito em que vivemos. Portanto, um beijo muito grande. Não se esqueçam de subscrever aqui no canal do podcast. Dá muito jeitinho vocês subscreverem e deixar o vosso like. Para quem ainda não me segue no Madame Butterfly ASMR, que eu duvido que vocês estão aqui, eu acho que é porque me seguem lá, mas vão lá, apoiem-me nos vídeos. E um beijo muito, muito, muito grande para vocês e até ao próximo episódio deste podcast. Beijos!